Aqui é o professor Celso e vamos a mais um vídeo. Começando no Classroom, o básico e o necessário. Você, meu aluno, que vê utilizando os recursos digitais como o Google Classroom e formulários, fiz um vídeo de formação para você saber o que é necessário. Não é um vídeo tutorial, mas é só para você ter conhecimento e não se sentir perdido durante todo o processo. Serão 3 assuntos: e-mail institucional, como acessar o Google Classroom e utilização do Forms. E-mail institucional. O que é o e-mail institucional? O e-mail institucional é um e-mail que o governo do estado fez para você. É um e-mail que pertence ao governo do estado. Ele é disponibilizado ao aluno para que ele utilize os recursos digitais. Então tem que ficar claro, não é seu e-mail pessoal. Não é aquele seu e-mail que tem o nome Shaolin Matador de Porco. Ou aquele que você tem desde os 7 anos de idade. Tem o vídeo ensinando todo esse processo. Aqui é apenas uma formação. O que acontece quando você não usa o e-mail institucional? Bom, a primeira coisa é que você não vai conseguir entrar no Google Classroom. É necessário estar usando o e-mail institucional. Entenda, estar usando é estar logado com ele, seja no celular ou no computador. A outra coisa é o seguinte: você, quando for abrir um formulário, que é o modo que eu passo lição, vai enfrentar um problema chamado permissão necessária, tá? Permissão necessária é um aviso, você não está usando o e-mail correto. Tem um vídeo para essas duas coisas. Google Classroom. Os alunos, muitas vezes, reclamam da bagunça que viram os usos de rede social para ficar enviando o link de atividade. O Google Classroom, ele é o local onde a atividade já vai estar ali para você. Tem algumas instruções do professor. Ele evita que você fique sem memória no celular porque tem anexos, tá? Tudo estará no Classroom e você acessa ele. Por isso que você precisa do e-mail institucional. Lá você tem avisos de atividade que estão atrasando. O professor pode postar materiais. Evita de você ter vários grupos, lições espalhadas. É tudo ali. É mais fácil para você. E não consegue-se usar o Google Classroom do estado se não estiver usando o e-mail institucional, ok? Formulários Google. Bom, o uso do Forms, quando o aluno começa a utilizar, porque ele já tem o e-mail institucional e usa o Google Classroom, ele se torna a forma preferida. Por quê? Por exemplo, no meu uso, eu já mando todo o material de base para estudo dentro do formulário. Você não tem que ficar abrindo fotos. Eu consigo colocar áudios que podem ter explicações para você. Tudo ali fica mais fácil. Mas o Forms tem algumas vantagens, tá? Por exemplo, eu habilito uma opção que faz você ficar com uma cópia da atividade. Para que isso? Se porventura eu esquecer que você fez alguma atividade, você tem uma cópia. Você tem uma garantia, você tem uma cópia igual do que você respondeu. Então essa é uma das seguranças que eu mais gosto, já ajudou a mim, porque ajudou o meu aluno. Mas algumas atenções são necessárias. Como já falei, você precisa utilizar o e-mail institucional e eu não fico mandando links do formulário, eu já posto a atividade no Classroom. Lá, quando você estiver no Classroom, você vai clicar no formulário. E aí vamos entender algumas coisas importantes, tá? A primeira, quando você for fazer a lição que está dentro do formulário, às vezes os alunos, abre o formulário, começa a conversar, volta no Class e abre o mesmo formulário novamente. Ou ele começou a responder no horário do intervalo, quando entrou na sala, abriu novamente. Então assim, não abra várias guias do mesmo formulário. Por quê? Eu também permito que o Forms salve as suas respostas mesmo que a sua internet caia. Isso é uma garantia.
Só que aí tem um problema. Quando você tem várias abas abertas, nem sempre ele vai salvar aquela que você está fazendo. Então assim, vamos colocar de uma forma bem fácil e simples. Abra o formulário e apenas numa aba. Não fique abrindo várias abas do mesmo form. Se isso acontecer, feche todas e reabra novamente. Isso vai evitar que você, por exemplo, ao responder um formulário inteiro, ele tenha salvado justamente aquela aba que você não salvou nada, que está em branco. Outro ponto sobre o formulário, ele tem um botão que está escrito limpar formulário. Então, o nome já diz, ele vai apagar todas as respostas. Todas, ele vai ficar em branco. Imagina você apertar esse botão pertinho de terminar de responder as atividades. Então, atenção com o botão limpar formulário. Quando você entra num formulário pela segunda vez em diante, é um padrão da Google mostrar ali embaixo uma tarja, uma caixinha preta. Então, essa opção, ela vai fazer o quê? Ela vai abrir uma nova aba do formulário, só que essa aba vai estar em branco. E aí é que acontece um problema. Muitas vezes o aluno, no celular, é muito comum, no computador é quase que inexistente. O problema que eu vou falar. O aluno ele não presta atenção e aí ele clica nessa caixinha de texto ali e abre um formulário em branco. O problema com esse recurso é quando você o aciona sem perceber. Com isso, eu espero que os principais pontos para você começar a usar fiquem claros. Para cada um desses pontos, os problemas que vierem a acontecer, há vídeos próprios para isso. A ideia é que você já compreenda de forma geral como que funciona, ok?